vou falar sobre alguns tipos celulares. A gente vai começar pelos procariontes. A gente vai citar algumas características e estruturas desses organismos. Eles não vão apresentar parede celular e também não vão apresentar membrana nuclear, que a gente também pode chamar de carioteca. Além disso, tem algumas espécies de procariontes que vão possuir cápsulas, que é uma forma de revestimento também. Eles vão ter presença de membrana plasmática, só que o seu material genético vai estar disperso no citoplasma. Além disso, eles possuem uma estrutura que a gente chama de plasmídeos. São nesses plasmídeos que eles vão conter as principais informações sobre resistência, principalmente em relação aos antibióticos. Esses plasmídeos são pequenas moléculas circulares do DNA bacteriano. Além disso, outras estruturas presentes também são os ribossomos, os cílios e flagelos. Esses dois últimos vão ajudar principalmente na locomoção do organismo. Alguns exemplos de seres procariontes a gente pode citar como as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias também. Aqui nesse próximo slide vocês é uma imagem só para visualização e de melhor entendimento de onde cada estrutura estaria localizada no corpo de uma bactéria. Passando, a gente vai falar um pouco agora dos organismos eucariontes. Já esses vão ser organismos um pouco mais desenvolvidos e nessa já vão apresentar a membrana nuclear. E o seu material genético não vai estar disperso, ele vai estar totalmente concentrado no núcleo. Além disso, um ponto-chave para eles também foi que esses tipos de organismo são ricos em organelas citoplasmáticas, que a gente vai especificar e explicar um pouquinho melhor as principais um pouco mais lá para frente. Também vão ter uma presença de membrana plasmática, assim como os organismos procariontes, e também tem a presença do citoplasma, que é onde essas organelas vão estar dispersas. Também podem apresentar parede celular, porque tem dois tipos de células eucariontes. Alguns exemplos de organismos eucariontes são os protozoários, fungos, vegetais e os animais também. Aqui, como eu falei para vocês, são dois tipos de células eucariontes. A gente tem ao lado esquerdo a célula animal, e vocês podem ver que ela não tem a presença de parede celular, é a membrana plasmática apenas. Mas em relação à célula vegetal, que é essa direita, a verde, ela, além da membrana plasmática, também vai possuir a parede celular, que é mais uma forma de resistência, de proteção também para a célula. A gente pode ver essa diferença dessa estrutura, é que a gente consegue esticar a nossa pele, que é uma célula animal, só que a gente não consegue esticar uma folha. Então, é justamente devido a essa estrutura, a parede celular, que a gente não consegue fazer esse procedimento. Agora, falando um pouquinho em relação às principais estruturas celulares, a gente sintetizou um pouco para não aprofundar nos detalhes, assim, mas também não deixamos de explanar, de explicar um pouco as principais estruturas e sobre o que elas são responsáveis também. A gente começa com a parede celular, que ela, como eu falei para vocês, é uma estrutura de proteção, vai ser um revestimento externo e vai estar presente na célula vegetal. E essa parede vai possuir uma grande resistência à tensão, porque vai conter muito líquido em relação à célula vegetal dentro do vacúolo, que é uma outra estrutura que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente também. A parede celular, ela é composta principalmente por polissacarídeos, que são cadeias grandes de carboidratos. Nas plantas, é um polissacarídeo um pouco mais específico, que é a celulose. Por isso que a parede celular da célula vegetal, a gente também pode chamar ela de membrana celulósica. Após a parede celular, a gente também tem a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é uma estrutura semipermeável composta por uma dupla camada lipídica.
Essa estrutura ela vai filtrar o que vai entrar, o que vai sair da célula, o que a célula está precisando, o que ela não está precisando, para ver quais são os componentes, quais são os nutrientes que a célula vai precisar ou não. Além disso, também a gente vai explicar sobre o citoesqueleto também, que é uma estrutura de sustentação tanto da célula quanto das organelas que estão presentes no citoplasma. O citoesqueleto vai ser um conjunto de fibras que funciona exatamente como um esqueleto da célula e das suas organelas também, para manter tudo no local, tudo alinhado, para não ficar tão disperso. Além disso, a gente tem o complexo de Golgi. Essa estrutura vai ser responsável pelo armazenamento das proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. Além disso, essa estrutura também é responsável pela síntese de polissacarídeos e glicoproteínas. E também é responsável pela formação dos lisossomos, que a gente vai explicar um pouquinho melhor essa estrutura mais lá na frente. Aqui no próximo slide, a gente inicia com o retículo endoplasmático liso. A principal função desse retículo vai ser a síntese dos lipídios. Mas a gente também tem o retículo endoplasmático rugoso. A diferença desses dois é porque o liso ele não vai ter nada na sua parede celular, na sua membrana plasmática, na verdade. E o retículo rugoso ele vai ter a presença de vários ribossomos acoplados nesse retículo. E é aí que vai acontecer uma síntese de proteína de exportação, ou seja, são proteínas que são responsáveis, são encarregadas de movimentar, de transportar os nutrientes, seja para fora ou para dentro da célula também. Além disso, a gente tem as mitocôndrias, que são organelas responsáveis principalmente pela produção de energia, no caso o ATP, e isso se dá a partir da respiração celular. Essas mitocôndrias, elas possuem uma dupla membrana e um DNA próprio, que a gente chama de DNA mitocondrial. Uma outra estrutura também presente nas células são os centríolos. É eles que vão dar origem aos cílios e aos flagelos. Eles também vão estar muito presentes na divisão celular, porque eles vão dar origem também às fibras do fuso para que consiga separar as cromátides irmãs dos cromossomos. E lá no retículo liso tem a síntese de lipídios. Então, agora a gente fala um pouco dos lisossomos. Esses lisossomos são responsáveis principalmente pela digestão celular, ou seja, ele vai digerir os restos ou os principais nutrientes que vai estar dentro da célula, para facilitar também a absorção dos nutrientes na célula. Esses lisossomos são pequenas vesículas que são oriundas de lá do complexo de Golgi e que armazenam enzimas hidrolíticas, que vão ser as responsáveis pela digestão celular. E na célula vegetal também, apenas na célula vegetal, a gente vai ter os vacúolos. Pode acontecer que tenha presença de vacúolos na célula animal, só que eles são muito pequenas em relação ao tamanho desses vacúolos que estão presentes na célula vegetal. E mesmo se tiver os vacúolos na célula animal, eles não vão ter a função como eles têm a função na célula vegetal. Os vacúolos, eles são cavidades membranosas compostas principalmente de líquido e substâncias que são dissolvidas pela célula, ou seja, um armazenamento de líquido caso a célula precise desses nutrientes, de mais líquido, de água, esses nutrientes em si. E é isso. Bom, agora a gente vai começar aqui a utilizar o nosso aplicativo com base na aula que a Isabela apresentou para todos, falando sobre estruturas básicas da célula, falando sobre tipos celulares. O aplicativo vocês conseguem encontrar tanto aqui na Play Store quanto na App Store para quem usa iPhone. Só clicar aqui para pesquisar, digita aqui células, aplicativo células e OK.
O aplicativo ele é essa segunda opção que está aparecendo para vocês aqui, ó. Células desenvolvido pela EvoBooks e tudo mais. Clica aqui. No meu caso já está instalado. Para vocês aí que não tem o aplicativo ainda, vai estar aparecendo a opção de instalar. Bora clicar aqui em abrir e só esperar o aplicativo iniciar. Bem, aqui vocês já estão vendo a tela inicial dele. Vocês podem simplesmente clicar aqui nessa célula no meio que ele já vai abrir todas as opções dele. Ele começa com essa seguinte célula, esse modelo celular que é, no caso, o modelo de uma célula animal. A gente consegue perceber isso pela, primeiramente, presença da carioteca, que aqui no aplicativo ele demonstra por esses filamentos em roxo aqui envolvendo o material genético lá no meio dele, e também pela ausência de parede celular. Ou seja, tem carioteca e não tem parede celular, possivelmente pode se tratar de uma célula animal, ok? E a gente consegue analisar aqui também algumas organelas, como o retículo endoplasmático. No caso, o aplicativo ele não faz a divisão entre retículo endoplasmático rugoso nem liso. Porém, ele mostra outras estruturas para a gente, como os microfilamentos aqui, ó, que vão compor o citoesqueleto da célula, que são esses filamentos aqui em branco, ó, espalhados pela célula. Também conseguimos ver o complexo de Golgi, em amarelo. Conseguimos ver a mitocôndria bem aqui. Também vemos os centríolos, que vão auxiliar no caso na divisão celular. E bora começar a explorar um pouquinho mais o aplicativo. Bora sair aqui dessa célula. Olhando aqui para o lado esquerdo, creio eu, do lado esquerdo de todos vocês, vocês vão ver o índice, que vai mostrar todas as opções que vocês podem selecionar aqui no aplicativo, de conteúdos que vocês podem ver. Aqui nós estamos na introdução, bora clicar aqui em unidade celular. O aplicativo ele sempre vai mostrar alguns conceitos para vocês, algumas explicações, alguns termos aí que podem ser úteis na hora do estudo de vocês. Ou seja, mesmo que vocês não tenham uma aula para acompanhar, ele se torna muito útil, por quê? Porque ele não mostra somente o modelo das células, ele mostra também um breve resumo sobre o conteúdo. Como a gente pode ver aqui, ele fala até mesmo sobre a teoria celular, que fala que todos os organismos são formados por células, que elas são as unidades básicas da vida. Ele fala sobre organismos unicelulares e organismos pluricelulares, tá bom? Voltando aqui, tipos de célula. Ele mostra aqui células procarióticas e células eucarióticas. Coloca como exemplo aqui, ó, uma célula vegetal, onde a gente já percebe aqui a presença de parede celular. Também vemos aqui cloroplastos e, logicamente, a carioteca lá envolvendo o material genético. Também temos aqui como exemplo de procarionte as bactérias, com os cílios, flagelos, no caso a gente pode chamar também de fímbrias, no caso dos cílios. O nucleóide, né, o DNA aqui espalhado pelo citoplasma, e alguns ribossomos, que são essas organelas aí que parecem umas bolinhas, perfeito? Voltando mais aqui, podemos ver aqui alguns representantes, olha, representantes nesse caso de procariontes, e mostra sempre o que? A explicação ao lado. Podemos ver aqui, olha, vão acompanhando aqui pela esquerda. A gente pode ver algumas estruturas celulares, como a parede celular e a membrana plasmática. Lembrando que aqui, ó, na membrana plasmática é até bem interessante, porque ele mostra, além de características e estruturas dela, mostra também aquela parte de transportes de membrana, pela membrana, transportes ativos e transportes passivos. A gente vê aqui, ó, difusão simples, osmose, difusão facilitada e transportes ativos, como a bomba de sódio e potássio. No citoplasma, a mesma coisa. Peraí que eu cliquei errado. Opa! No citoplasma também podemos ver algumas características. Ribossomos, a gente consegue ver aqui a localização e função. Aqui ele já destaca a organela, mostra a função deles também. Voltando mais um pouco. Aqui nós também podemos ver a parte sobre DNA e algumas outras estruturas bacterianas, como a cápsula, flagelo, os pílios, que também pode ser chamado de fímbrias. Também vemos aqui sobre o núcleo
outras coisas aqui sobre membrana plasmática para celular. Vemos aqui as demais organelas, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisosomos, centríolos, vacúolos, mitocôndrias e os plastos, como o cloroplasto, peroxissomo também, e terminando a teoria endossimbiótica, que vai falar sobre o surgimento da mitocôndria e do cloroplasto nas células animais e vegetais. Bom, isso daqui é só mesmo para fazer um breve comentário sobre o aplicativo que a gente vai estar utilizando. No mais, procurem baixar o aplicativo e explorar um pouco ele para vocês descobrirem as funções que ele pode mostrar para vocês. Lembrando que aqui na hora que eu cliquei errado, ó, vocês podem ver também que vocês podem adicionar notas ao longo dos estudos de vocês, ou seja, é um aplicativo, entre aspas, bem completo, até mesmo pelo fato dele ser gratuito e funcionar na maioria dos aparelhos, creio eu. Então, gente, é isso. Até a nossa próxima aula e procurem baixar e explorar bastante esse aplicativo aí.